Chegamos então ao nosso último vídeo sobre essa série, que é a história, na fase que a gente vai discutir a historiografia do século XIX e a sua influência sobre os historiadores, principalmente no Brasil, do século XX. E aí a gente vai fechar com o Max Weber. Bom, a introdução já foi feita sobre o pensamento de Weber em um outro vídeo anterior, onde a gente falava de como essa é uma das correntes importantes, embora ele tenha nascido originalmente na sociologia e Weber seja do final do século XX, do final do século XIX. Weber nasce em 1864, já no finalzinho, claro, vai começar a produzir seus grandes trabalhos depois de 1900, mas basicamente com a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo em 1903. Mas aí alguém pode perguntar, bom, se ele escreve em 1903, tem essa obra toda, por que que está considerando como uma das escolas do século XIX? E aí volta para aquele vídeo que a gente tinha falado antes na questão do tempo histórico. Ou seja, por uma questão de tempo histórico, o século XX não necessariamente começa em 1901, já que as grandes transformações que vão levar a ser decorrência do século XIX, essas transformações históricas elas levam algum tempo até chegar a, ao final. O Hobsbawm vai considerar como 1914, que acaba o século XIX, quando a Primeira Guerra Mundial vai explodir ou algumas transformações. A gente tem marcos para isso. Bom, o que importa aqui é ver como essa perspectiva de Max Weber ela difere dos outros e de certa forma ela acaba tendo uma influência muito grande. Uma das questões principais é que ele trabalha com alguns dos conceitos que Marx também trabalha. E aí, por várias vezes, se confunde o pensamento de Weber com o pensamento de Marx, que são radicalmente distintos. A primeira das diferenças, Weber é idealista. Ou seja, Weber é um daqueles filósofos que acreditam que a existência precede a essência. A essência, desculpa, a essência precede a existência. Existe uma essência, uma ideia, um mundo das ideias, daquela ideia bem platônica lá atrás, que no vídeo de filosofia talvez seja melhor, que também Hegel partilhava. Marx é materialista. Então, essa ideia, essa diferença entre idealistas e materialistas vai continuar presente. Uma outra perspectiva é que Weber se limita a fazer um estudo do capitalismo. E a teoria de Weber ela não é teleológica. Weber não busca um início e tenta buscar uma previsão de como será um final teórico. Para Weber, basta saber compreender o mecanismo que gerou o, o capitalismo e esse capitalismo como ele funciona para o período onde ele estava estudando, que era final do século XIX, início do século XX. Daí a perspectiva de se começar a entender como vai fazer essas questões. Weber teve um longo trabalho sobre a história do direito, embora não teve uma vida tão longa, mas foi muito produtiva. E, como alemão, participou de diversos movimentos, inclusive a Comissão Alemã, que trabalhou para o Tratado de Versalhes. É muito conhecido na Europa, também na área do direito. A filosofia do direito, ela leva muito para muito em conta o que Weber vai pressupor. E um dos trabalhos de Weber, uma ideia do trabalho de Weber, é ver como a ética das religiões ela influenciava na economia. E embora o seu trabalho mais conhecido, mais importante, seja a ética protestante e o espírito do capitalismo, ele também fez vários estudos e tem vários livros publicados sobre a questão da influência de outras religiões em outros lugares. A questão do hinduísmo, do budismo, do judaísmo, também dentro de questões religiosas que vão levar a uma compreensão da sociedade. E para Weber, buscava entender como é que essa ética de diversas religiões ela impulsiona ou ela leva à questão da estruturação social e das mudanças ou permanências econômicas que vão se dar. Para isso, então, Weber monta algumas teorias. E aí isso está bem explícito na ética protestante.
E que nessa ética, na ética, você busca uma forma de se criar um indivíduo que ele vai chamar de tipo ideal. Esse tipo ideal seria aquele indivíduo idealizado para um determinado momento, um determinado lugar na sociedade. É o que se espera de determinadas posições ou funções sociais. Então, embora seja algo ainda utópico, um objetivo a ser atingido, mas é o que se esperava. Então, se nós temos um professor, qual é o tipo ideal de professor? Qual é o tipo ideal de um médico? O tipo ideal de um advogado? E tipo ideal de cidadão? Que aí se tem para todas essas questões. Quando essa sociedade vai dar, esse capitalismo para Weber promovia essa ideia de tipos ideais, quando a burocracia, que para ele era um exemplo máximo de organização da sociedade dentro do capitalismo, essa burocracia ela impersonaliza as relações, ou seja, nas relações sociais não são mais baseadas nos critérios pessoais, mas nas leis, nas regras e nas normas sociais construídas dentro da própria sociedade, embora saibam que essas normas elas são adaptáveis ao contexto da sociedade e ao que se considera como justo naquele momento, e claro, em determinados momentos vai mudar. Vão se ter conceitos de justiça, conceitos de legalidade, que vai ter, mas a ideia do tipo dela vai ter isso. E ele percebe também uma distinção entre estratificação social, que a sociedade é uma sociedade estratificada, entenda-se que extrato social, e depois vai evoluir para a ideia de estamento. A estratificação social, o extrato social, é o papel ou a posição que o indivíduo ocupa dentro da sociedade, que por vezes pode estar confirmando ou contrastando com o ideal de classe social, que é a questão da oportunidade e da necessidade de consumo. Claro, a necessidade sempre maior e uma oportunidade de consumo sempre menor. No extrato social, e aí vai dar a ideia de estamento, a sociedade estamental, dividida em grupos, e nesses grupos eles estão baseados em indivíduos que, embora sejam de classes sociais distintas, eles têm a mesma posição. O elemento religioso, que nem sempre era o, um elemento dominante na sociedade, ele por vezes está abaixo em determinados lugares, onde tem uma posição social menor do que indivíduos que têm uma posição estratificada dentro do estrato social mais amplo. E aí, quando vai puxar para a questão da ética protestante, a ideia do calvinismo na Suíça, e pegando a ideia suíça, e depois que isso vai ser levado muito para a Alemanha, e vai observar isso na Alemanha e nos Estados Unidos, é que, por vezes, a liderança religiosa ele tem uma posição social mais importante do que, propriamente, o grande líder econômico, o grande empresário, o grande banqueiro, essas questões todas. Então, para Weber, essa questão do estamento ela é de extrema importância porque isso determina a dominação dentro da sociedade. Então, a sociedade ela vai ser dominada basicamente por três fatores. Uma dominação tradicional. Essa dominação tradicional, onde os indivíduos dominam tradicionalmente desde tempos imemoriais. Aí vai lembrar das questões das famílias, dos nobres, não se lembra nem quando começou que aquela família dominava naquele lugar, mas isso permanece e se passa por hereditariedade. Uma dominação legal, porque estava escrito na lei que aquele determinado grupo tem uma predominância, né, o que hoje costuma chamar de classe política, não sei se política é classe, mas dentro da televisão a gente vê todas essas questões todas, e legalmente ele administra, ele domina. E uma dominação carismática, que são aqueles indivíduos que estão ligados às outras duas por vezes, e às vezes nenhuma, mas isso reflete como pelo carisma, pelo poder de convencimento, pelo uma questão de simpatia, aqueles indivíduos começam a ter dominação na própria sociedade. E essa sociedade ela se organiza dessa maneira para que se tenha uma produção e para que essa sociedade seja harmônica. Dentro dessa perspectiva de ver, o objetivo de toda a sociedade é manter a sua harmonia, de continuar sendo presente, de continuar mantendo a sua ordem. Quando essa ordem é desafiada, aqueles indivíduos que são contrários à ordem vão ser eliminados. E aí vão ser eliminados pela exclusão social ou pela legalidade. A ideia de que você tem indivíduos que são indesejáveis
dentro da sociedade porque eles não correspondem ao tipo ideal que se pretende de cidadão. Bom, essa perspectiva de Weber no final do XIX, início do século XX, ela ganha espaço na Europa e ela vai rivalizar com os marxistas logo tempo depois em diversas maneiras. Aí como você vê os hábitos, os costumes, as ideias. E isso vai levar, claro, a que novas escolas historiográficas sempre pensem a ideia de Weber, mas não na sua integralidade. Para o Brasil, essa ideia de Weberiana ela foi muito forte na década de 30 e Gilberto Freire mostra muito desses aspectos. Inclusive, existe uma leitura meio rasa de Gilberto Freire, quando vão dizer que promove, que ele alivia a questão da escravidão, que usa termos como democracia racial. Bom, Gilberto Freire nunca falou de democracia racial, ele fala de uma escravidão, mas ele é muito influenciado pela ideia de Weber. E, de certa maneira, podemos considerar até uma influência muito grande das ideias weberianas em Gilberto Freire, porque ele viu muito isso com seu orientador lá nos Estados Unidos, quando foi fazer a tese que gerou a trilogia Casa Grande Cesar, Sobrados e Lucanos e Ordem e Progresso. Que vão ser escritos, vão ser publicados no Brasil na década de 30 até a década de 40. Então, alguns outros autores também vão pegar essa ideia de Weber, de tipos ideais, e estudar alguns fatores, como as elites políticas do Brasil. E aí vem principalmente Raimundo Faoro e basicamente com Raimundo Faoro. Faoro vai dizer que existe no Brasil uma elite patrimonialista. Essa elite, ela busca tanto essa dominação carismática e essa dominação legal para buscar ajustar isso à ideia de patrimônio, ou seja, diferente de um corrupto europeu, por exemplo, que vai dar um desfalque de milhões, some para uma ilha do Pacífico e nunca mais vai para os Estados Unidos. O corrupto brasileiro ele voltaria para o seu lugar de origem porque ele tem a necessidade de ostentação de bens materiais. Então, uma análise de Faoro seria como se você conhecesse algum chefe político de algum lugar, que você sabe que ele não tem condição, pelo emprego, pela posição que ocupa, de ter uma caminhonete de gabine dupla, mas ele passa com aqueles bens materiais para demonstrar ostentação e que todo mundo saiba que ele está naquele posto, ocupando espaço burocrático que deveria ser impessoal, mas para proveitos próprios. E essa ideia de buscar, de fazer parte de um estamento e de ter essa ascensão social também está ancorado no que Weber chama de tipo ideal, ou seja, existe para o brasileiro um tipo ideal de cultura política que seria levado. Isso foi muito presente nos estudos sobre o coronelismo no Brasil, onde os coronéis eles tinham essa perspectiva de buscar se apropriar do poder privado, do poder público, em função do poder privado. A utilização de cargos, a utilização de verbas, a utilização de obras públicas para construir a sua imagem pública, e essa construção da sua imagem pública era feita com dinheiro privado, com a concessão de favores e tudo. Então o indivíduo ele não se separa da estrutura burocrática, embora exista uma burocracia que deveria ser impessoal, mas o poder privado ele se mescla de certa forma que se tem uma dominação ali naquele meio, e isso se perpetua através da dominação carismática. Ou seja, aqueles indivíduos que buscam, que almejam um tipo ideal, mas que são de estamentos inferiores, ou de estratos inferiores da própria sociedade, eles veem naqueles indivíduos que ascendem socialmente essas perspectivas. E aí você tem alguns estudos sobre religiões, basicamente as religiões neopentecostais da atualidade, que seguem a análise dessas religiões, segue muito esse modelo de Weber, uma ideia de patrimonialismo, uma ideia de ascensão social e na própria doutrina dessas igrejas, embora rejeitem a ideia protestante calvinista original de predestinação, mas que também vem na possibilidade de ascensão social como um desígnio de Deus para isso. Ou seja, na análise de Weber, seria uma forma de que essa sociedade se aproprie, essas comunidades, esses grupos, se apropriem
de uma ética religiosa para a transformação de um capitalismo da sociedade. Então, dentro dessa perspectiva de Weber, seria interessante a análise de por que vários grupos religiosos apoiam um determinado tipo de governo, um determinado tipo de governo, e no discurso esse apoio fica evidenciado dentro de uma nova conduta ética. Então, não se aceita a corrupção, né, se combate a violência, se busca uma igualdade pela defesa da propriedade privada, mas todo esse discurso é construído em cima de uma ética baseada em grupos religiosos que vai ser apropriado por estamentos políticos. E isso vai gerar esse tipo de dominação. Essa dominação, por ser nova, ela não se caracteriza como tradicional, mas é uma dominação carismática, quando você vê a elevação de grupos populares para isso. E ainda que o principal mandatário do país ele não tenha toda essa popularidade, mas o seu staff, os grupos que lhe dão apoio, são ancorados em camadas extremamente populares e extremamente representativas da própria sociedade. E isso dá para esse contexto, para essas questões. Então, os grandes estudos sobre os weberianos na história, eles vão até a década de 70, quando você tem uma expansão maior do marxismo. E aí você tem Maria Isaura Pereira de Queiroz, o Raimundo Favoro, que vão estudar basicamente fatores do Nordeste, cultura política nessa questão. E alguns estudos mais recentes vão se tratar mais desse aspecto da religião, da religiosidade, como essa religiosidade vai ser construída dentro de um Estado capitalista e dentro de uma estrutura burocrática. Então, em resumo, o que se tem de ver? Que faz ao lado do capitalismo, que tem a ética religiosa como um fator de impulsionamento e um fator de manutenção de uma ordem social e de construção de ideologia. Essa construção dessas ideias aqui, elas vão caracterizar por tipos ideais, esses tipos de ideais vão ser apropriados dentro de estamentos, e aí separar estamento de classe social, são coisas diferentes. A classe social, ela puxa mais para um elemento econômico, enquanto o estamento, ele busca a posição de determinados indivíduos dentro da sociedade. Ele é grupal porque ele vê a sociedade como uma sociedade estratificada, uma sociedade desigual, inclusive na forma de se organizar. Não necessariamente econômica, mas em termos de prestígio. E aí já vem os hábitos, os costumes, as maneiras ou as formas de organização desse ambiente, desse lugar, que vão levar para isso. Isso vai ser apropriado no Brasil desde a década de 30, vai ter o seu auge na década de 50 e 60, mas na década de 70, quando você tem majoritariamente os estudos marxistas no Brasil tendo isso, eles vão ter um certo declínio. Praticamente hoje, pouquíssimas pessoas dentro da área de história trabalham nessa perspectiva weberiana. Existem trabalhos que vão mesclar, vai juntar em si vários fatores, mas ainda não são o que se tem dominante na historiografia e com a influência de outros papéis ou de outros atores que a gente vai ver mais detalhadamente em outros vídeos, que vai falar basicamente das historiografias presentes no século XX e o que a gente tem de contextos historiográficos para o momento atual. E aí a escola das análises, a nova história cultural e alguns elementos que hoje são presentes dentro da sociedade, mas ainda são pouco discutidos na historiografia ou na própria história, que vai ser a história virtual, a história das relações com o Estado, dos movimentos sociais, ou várias questões que na historiografia atualmente se busca entender, embora ainda não se esteja desenvolvido. Então, espero ter sido útil, que a gente encerre agora a historiografia do século XIX e passemos para o século XX nas próximas gravações.